Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência dos meus seguros que eu tenho para te inspirar e para você saber que tem essas coberturas no mercado. Quem sabe você é um profissional, uma pessoa que precisa aí de alguma cobertura dessas que eu estou te falando e você nem sabe que tem isso no mercado. Bem, eu sou a Angélica, eu sou corretora de seguros. Hoje eu vou explicar para você algumas coberturas, alguns macetes aí dos seguros que eu tenho para mim, né? Que eu contratei para mim, do seguro de vida, do seguro de responsabilidade civil profissional, do seguro de residência e do seguro de automóvel. Vamos falar primeiro então do seguro de vida. Eu sou uma profissional que eu trabalho por conta, né? Eu tenho parceiros e eu tenho uma funcionária que me ajuda, mas eu trabalho, tudo que eu faço depende de mim. Então, se do dia para noite acontece alguma coisa comigo e eu não posso trabalhar, isso vai me prejudicar muito. Eu vou perder minha renda, eu vou perder dias de trabalho. E se for por alguma questão de doença, alguma questão de alguma lesão que eu tenha, ou mesmo eu ficar internada por algum motivo, eu tenho aí um seguro que me respalda. Então, no meu seguro de vida, no meu seguro de pessoas, né? Hoje o seguro de vida ele já é conhecido como um seguro de pessoas porque ele não ampara só os beneficiários daquela pessoa, no caso ela venha a óbito, não é só no caso da morte que você vai receber um seguro de vida. Hoje em dia existem muitas coberturas que o segurado vai receber esse valor, esse capital que colocou ali no seguro em vida. Então, no meu seguro de vida eu tenho cobertura de morte, né? O meu beneficiário é o meu marido. Se no futuro eu tiver filhos, serão meu marido e meus filhos, que eu pretendo colocar, né? Na cobertura, eu tenho cobertura de invalidez por acidente. Se por acaso eu tiver algum acidente, como eu ando muito, eu dirijo muito, todo dia tô na estrada com o carro, se, a meu ver, um dos meus maiores riscos é um acidente de trânsito e eu tiver um acidente de trânsito e ficar inválido, eu tenho sim uma cobertura do seguro que me ampara, né, quanto a isso. E eu tenho uma cobertura que se chama doenças graves. Eu não tenho histórico na minha família de doenças como câncer, AVC, trombose, problemas cardíacos, não tenho ninguém, não tem aquele histórico familiar que muitas pessoas têm o diagnóstico dessas doenças. Mas tem uma coisa com a qual eu me preocupo, que é com câncer de mama. Se eu for diagnosticada com câncer de mama, eu tenho uma cobertura específica para isso no meu seguro, no qual eu tenho uma verba, lá, um capital. Então, posso contratar 50 mil, 100 mil, 200 mil, o valor que a seguradora também permitir, de acordo com a minha renda, de acordo com a análise aí da minha situação, né, dos dados que eu informar. Se eu for diagnosticada no futuro, após a contratação aí desse seguro que eu já pago aí há muitos anos, eu recebo um valor, um capital, para eu poder fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Custear tratamento da doença, comprar peruca, pagar cirurgia estética, se eu quiser arrancar meus seios e colocar prótese, eu faço, se eu quiser adaptar minha casa por algum motivo, se eu precisar de comprar algum equipamento, eu faço, sem ter que ter essa comprovação para a seguradora. É um respaldo que eu tenho. Não tenho histórico de câncer na minha família, mas o câncer de mama, ele nada mais é do que a multiplicação ali das células sem motivo nenhum. Então, é comprovado estatisticamente que a maioria das mulheres do mundo vai desenvolver em algum momento da vida, então eu quero estar precavida, tá? Então eu tenho essa cobertura no meu seguro de vida. Outra cobertura que eu tenho no meu seguro de vida é a cobertura de diária por incapacidade temporária, que é numa dessas situações que eu relatei. Acontece um acidente comigo, eu fico adoentada, eu fico internada, acontece alguma coisa comigo e eu não consigo fazer o meu trabalho, eu não consigo continuar com a minha função que eu exerço hoje, que é trabalhar no computador, né, efetivar seguro, atender telefone, fazer visita para cliente. Então, se acontece alguma coisa comigo, eu tenho uma cobertura de diária por incapacidade temporária. Ela tem lá um limite de diárias, um limite de valor, de acordo com a minha renda atual, e os dias que eu ficar parada, que eu ficar hospitalizada, ou que eu não puder exercer a minha função, a minha atividade profissional, eu tenho ali umas diárias que eu recebo isso, e isso com certeza vai me ajudar sim, porque eu não vou poder estar exercendo minha profissão e não vou ter ali o meu retorno financeiro, o meu salário que eu recebo trabalhando, né?
Um outro seguro que eu tenho é o seguro de responsabilidade civil profissional, porque todos nós que trabalhamos, né, que temos uma profissão, que a gente auxilia as pessoas, que a gente vende um serviço, pode acontecer erros da nossa parte que causem prejuízo financeiro ao outro. Então imagina eu como corretora de seguros, você cliente me liga, me manda um e-mail pedindo para eu efetivar um seguro para você daquela forma como você queria, que era o seguro de colisão, seguro total, e eu, por um erro ou por um engano meu, vou lá e faço o seguro só de roubo, não coloco o seguro total para você, e você bate esse carro. Você vai ficar no prejuízo? Você vai com certeza me cobrar essa conta, você me pediu isso, né? O acordado era isso. E por um erro meu, um erro humano, uma falha humana, teve esse problema. Eu tenho um seguro para reparo dos meus clientes. Então existem seguros de responsabilidade civil que vai custear aí acidentes, erros ou mesmo quando, por exemplo, eu posso ser acionada por um erro que eu não cometi, só que eu vou ter custos judiciais com isso, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que despender um dinheiro para isso, e se eu tiver um seguro de responsabilidade civil, eu tenho reembolso dessas despesas, né? Então, existem seguros de responsabilidade civil profissionais para dentistas, farmacêuticos, médicos, tabelião, analista de sistemas, né? Corretor de seguro, corretor de imóvel. Muitas profissões do mercado você pode se resguardar com um valor de capital e caso você seja acionado, mesmo que por engano, erroneamente, por alguma coisa que você não cometeu ou mesmo por um erro seu mesmo que você cometeu e foi um engano, uma falha humana, você tem ali um valor para você ser respaldado, para você receber de reembolso, né? É importante também, é muito bacana ter isso. Principalmente para você dar uma garantia a mais para aquelas pessoas que você está atendendo, né? Agora falando sobre seguro de residência, né? Eu tenho o seguro da minha casa, hoje em dia eu moro numa casa que é alugada, né? E mesmo sendo uma casa alugada, eu tenho que ter um seguro para ela. Primeiro porque eu tenho que devolver aquele imóvel da maneira como eu encontrei ele. Então se eles me deram um imóvel inteiro, esse imóvel pega fogo, eu perco todo ele ali, e ele dá uma perda total e eu estou morando ali dentro, eu tenho que restabelecer aquele imóvel da maneira como ele estava no momento que eu fiz o contrato de locação. Então, o primeiro motivo é você tem que ter um seguro para você respaldar aquele imóvel e também os bens que eu tenho lá dentro, né? Então, o seguro residencial eu vou ter cobertura ali se porventura acontecer um incêndio, acontecer, por exemplo, uma coisa que acontece muito, uma explosão de panela de pressão. A seguradora paga assim, danos por explosão de panela de pressão, causa danos ali em armários, fogões, na própria panela, nas portas, janelas, né? O dano não é pequeno, a pessoa tem um prejuízo sim, isso está amparado no seguro. E coberturas como roubo, vendaval, danos elétricos, impacto de veículos de terceiro, né? Minha casa tá lá, bonitinha, de repente alguém perde o controle de um carro e invade a minha casa com esse carro, né? Eu tenho cobertura para isso também. E tenho a principal cobertura que eu vejo no seguro residência, que é a assistência 24 horas, que ela me resguarda ali de pequenos reparos e pequenas coisas de manutenção ali do dia a dia que o imóvel precisa e que eu tenho isso de forma gratuita pela seguradora, já que eu estou pagando esse seguro para ter essas outras coberturas. Então, por exemplo, a seguradora me envia um profissional, ela me dá a mão de obra de um profissional gratuito para eu fazer reparos hidráulicos e elétricos em casos emergenciais, como por exemplo entupir uma pia, deu um curto-circuito, né? Um chaveiro, por exemplo, se eu quebrar uma chave na porta, se eu perder minha chave e não puder entrar em casa, né? Assistências emergenciais. E eu também, no meu seguro, eu tenho um pacote de benefícios que tem alguns serviços para manutenção do meu imóvel, como limpeza de calhas, limpeza de caixa d'água, verificação de rede elétrica, verificação de rede hidráulica, alguns serviços como lubrificação de fechaduras, dedetização, né? São coisas que a gente precisa ir fazer no nosso imóvel durante aí a nossa vivência ali morando naquele imóvel, e eu tenho isso de forma gratuita pela seguradora. Lógico que tem algumas regras, A gente liga na seguradora, pergunta como funciona para acionar esse serviço
quais são as regras e a gente ou faz o serviço ou não faz o serviço, dependendo do que está ali naquela regra para poder usar. Como, por exemplo, limpeza de caixa d'água, existe uma altura que a seguradora arca para poder enviar o profissional. Se a caixa d'água tiver, sei lá, mais de 6 metros de altura, você tem que providenciar um andaime para aquele prestador. Então, algumas coisas aí nesse sentido, né? E por último, o meu seguro de automóvel, que é o seguro mais conhecido hoje, né? Que é mais difundido. Todo mundo que quer comprar um carro, primeira coisa que pensa é um seguro, mas todo mundo sai de casa sem um seguro de vida, né? Não pensa ali que se acontecer alguma coisa com a pessoa do dia pra noite e ela vai ficar sem a renda dela ou vai deixar a família dela desprovida ali financeiramente, que aquilo ali não vai fazer falta. Tem que pensar nisso também. Fica aí pra você já pensar nisso daí. O meu seguro de automóvel, então, falando dele, eu tenho duas coberturas que foram assim essenciais, eu já utilizei e que ajudam muito. Eu uso meu carro todos os dias, eu uso ele para o trabalho e eu uso ele de forma particular para resolver as minhas coisas. E eu tive um acidente, alguém que bateu no meu carro e essa pessoa, como ela foi a causadora, ela arcou com os prejuízos ali para reparo do carro. Porém, o meu carro ficou vários dias na oficina e eu, como terceira, o seguro dessa pessoa arca, né? Todo o seguro arca com os danos a terceiro do reparo do bem, mas o transporte ali, né, pro terceiro, isso não tem. Mas eu tenho isso no meu seguro, mesmo eu não utilizando ele. Então veja, eu não usei meu seguro, o seguro da pessoa que colidiu no meu carro custeou o reparo do meu carro, mas eu fui lá na minha seguradora, liguei para ela e falei, olha, o meu carro está sendo reparado por uma outra seguradora, eu preciso do carro reserva. E eu tinha ali algumas diárias de carro reserva para utilizar quando eu fosse terceira de uma outra seguradora. Acontece muito. E se você fica sem seu carro do dia para a noite, como que você vai fazer, né? Então eu tinha essa cobertura e pude usar e foi de grande valia. E outra cobertura que eu tenho é uma cobertura no caso de eu acionar o meu seguro. Então se eu causar um acidente, se eu bater o meu carro em outro carro e tiver que parar o meu carro para poder... Tô olhando para lá porque meu carro fica estacionado de frente à minha sala que eu trabalho. Se o meu carro, eu bater ele em outro veículo e danificar o meu carro, parar ele na oficina, for lá pagar a franquia e a seguradora for arrumar meu carro, eu tenho carro reserva por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto meu carro estiver na oficina sendo reparado, eu não tenho que devolver o carro reserva que está comigo, porque eu não tenho um limite de diárias. Então, para quem usa o carro para trabalhar ou para aquela família que só tem aquele carro, essa cobertura é essencial, ela é muito importante, porque a gente espera não usar, mas quando precisa, ela faz toda a diferença e te dá toda tranquilidade. Por quê? Hoje não existe aí, você não chega numa oficina e vai fazer um reparo e ela tem ali um estoque de peças para te atender, é tudo por encomenda, tudo por fornecimento. E cada vez mais marcas de carro no mercado, cada vez mais lançamentos. Tem peças que tem que ser pedido para ser fabricada. Então, imagina algumas marcas aí, por exemplo, de veículos importados, né? Acontece um acidente, esse carro fica parado muitos dias até que essa peça chegue para poder fazer o reparo. Então, é muito importante. Esse vídeo ficou longo, eu queria te agradecer para você que curtiu esse bate-papo até aqui, foi só uma conversa mesmo para você saber aí várias coberturas que a gente tem direito e que a gente pode contratar no seguro, né? Se você tiver mais alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar aqui abaixo. Obrigada por ter me assistido até aqui, curte, se inscreve no canal e compartilhe se você achou interessante. Até mais!